Olha aí você, meu caro aluno do terceiro ano do ensino médio. Aqui o professor Almeida de Química, trazendo para você mais uma aula de Química Orgânica, né? E dando continuidade às funções oxigenadas. Porque nesta aula vamos abordar a aula de número 8, onde vamos tratar as funções oxigenadas ácidos carboxílicos e ésteres. Vamos lá, então? Olha só. Aqui nós temos funções oxigenadas, ácidos carboxílicos e ésteres. Lembre que eu falava antes lá dos éteres. Não confunda éter com ésteres, porque são compostos diferentes. Nesta aula, nós vamos abordar sobre as características e a nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Vamos também abordar as características e nomenclatura de quem? Dos ésteres. E aí, você sabe o que significa ácidos carboxílicos? Lá na química inorgânica, vocês estudaram ácidos, né? Os ácidos inorgânicos. Mas aqui na química orgânica, nós também temos ácidos. Esses ácidos carboxílicos, eles são substâncias orgânicas que apresentam em sua estrutura o grupo carbonila ligado a uma hidroxila. Olha só. Então, vocês viram que o grupo carbonila é carbono dupla O, e nessa carbonila ligada a uma hidroxila, então aqui nós temos o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Você pode abreviar por COOH ou simplesmente CO2H. Não tem problema, porque cada função orgânica tem o seu grupo funcional, um grupo funcional diferente um do outro, certo? Aqui, ó. Então, nós temos a carbonila, mais o OH, tá bom? Então, vamos considerar aqui OH, tá legal? Formando o grupo funcional dos ácidos carboxílicos, tá? Mas, professor, onde eu vou aplicar, onde eu posso encontrar o ácido carboxílico? Será que existe no nosso cotidiano? Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Então, vamos mencionar aqui alguns ácidos carboxílicos do nosso cotidiano. Entre eles, o menor de todos na sua estrutura é o ácido metanóico. Ele é vulgarmente, ou seja, usualmente, comercialmente, chamado de ácido fórmico. Por que essa palavra ácido fórmico? Bom, é porque trata-se do principal componente que está presente no veneno injetado pela picada de alguns tipos de formigas e também algumas abelhas, tanajuras, enfim. Então, olha aqui a estrutura do ácido fórmico, tá bom? Apenas um carbono, esse carbono ligado a um hidrogênio, uma carbonila e a hidroxila. Portanto, por ele ter só um carbono na estrutura, usamos o prefixo met, an e óico por causa dos ácidos carboxílicos. Então, o ácido metanóico, ele é conhecido no mercado como ácido fórmico. Lembrando que na tanajura, nas abelhas, na formiga, o líquido que existe no seu organismo é chamado de ácido metanóico, por isso apelidado de ácido fórmico. Tranquilo? É muito importante essa observação. Existem outros ácidos, como o ácido etanóico. Verifica o prefixo da expressão. Ácido ético. Olha, sempre que falar dos compostos orgânicos, olha, o prefixo nós temos que saber. Um carbono é met, 2 é et, 3 é próprio, 4 é buto, 5 é pente. Como esse ácido ele tem 2 carbonos, então ácido etanóico. E outra coisa mais, o grupo carboxílico está sempre na extremidade do composto, que é formado por uma carbonila e a hidroxila ligada a ele. Sobre o ácido etanóico,
que é o ácido acético. O que que nós sabemos? Nós sabemos que o seu nome usual é o ácido acético, né? E onde podemos encontrar esse ácido acético, professor? Ah, no vinagre aí que sua mãe usa, que sua esposa usa, ou você mesmo, né? Que é uma solução, quer dizer, uma mistura homogênea de água e ácido etanóico. Ele apresenta um sabor azedo e, como sabemos, uma característica das substâncias ácidas. Olha aí, tá legal? Então, geralmente o ácido acético ou o ácido etanóico, ele forma o vinagre, pode olhar nas embalagens de vinagre, algo em torno de 4% de ácido etanóico e 96% de água. Quando essa mistura acontece, ela forma uma mistura homogênea que denominamos de vinagre. Por isso, olha lá, quando falou que vinagre é uma solução, nesse caso, solução aquosa, o solvente é o ácido etanóico, o ácido acético, e o soluto, quem é? O ácido etanóico. Então, o solvente é a água. Quero dizer que o solvente é a água e o soluto é o ácido etanóico. Quer dizer, no caso do vinagre, podemos dizer o seguinte, olha só, que nós temos soluto, que é o ácido etanóico, tá bom? E o solvente, água. E quando isso acontece, os dois, nós teremos o vinagre, tá bom? O ácido acético, a concentração em torno de 4%, tá bom? E a água, 96%. Quando mistura os dois, nós temos aí o quê? Uma mistura homogênea que conhecemos por vinagre no cotidiano, tá bom? Só para lembrar, lá no ácido metanóico era o ácido fórmico, estava na formiga. E aqui você consegue fabricar o vinagre numa boa. Temos ainda o ácido propanóico. O ácido propanóico, usualmente denominado de ácido propiônico, é um dos principais contribuintes que existem no cheiro do queijo suíço. Por quê? Porque durante a maturação, determinados tipos de bactéria transformam o ácido lático, que é o ácido do leite, nos ácidos acético, ou etanóico e propanóico, tá bom? Então, olha aí a estrutura do ácido propanóico. Tá vendo? Ó? Prop, 3 carbonos na cadeia, o grupo funcional está sempre na extremidade. Então, você começa a contar a partir do carbono do grupo funcional. Então, 1, 2, 3. E aí você tem o quê? Você tem o ácido propanóico. Então, o metanóico está presente nas abelhas, tanajuras, formigas, etc. O etanóico presente no vinagre e o propanóico está presente no queijo. Viu aí? Agora, é verdade que dentro das suas concentrações, né, não pode ser também muito concentrado. Cada um, industrialmente, tem esse ácido em determinadas concentrações. Concentração, o que é? A quantidade do soluto em relação à quantidade total da solução, da mistura, né? Para isso, vamos aprender como se dá nome aos ácidos carboxílicos. Olha aí, a nomenclatura oficial de IUPAC, lembra o que é IUPAC? União Internacional de Química Pura e Aplicada. Para os ácidos carboxílicos de cadeia aberta e que contém um ou dois grupos funcionais, é dada da seguinte maneira. Então, o que acontece? Você dá a palavra ácido, né? Inicialmente, independente de qualquer ácido, o prefixo referente à quantidade de carbono na cadeia,
O infixo, que pode ser an, pode ser en, e óico, por ser um ácido carboxílico, tá bom? Então, aqui nós temos quantos carbonos? 3. Então, ele é um ácido propanóico. Nesse segundo exemplo, quantos carbonos nós temos na sua cadeia? 4. Então, ácido butanóico. Aqui é a numeração, ó, sempre a partir do carbono que está o grupo funcional. 1, 2, 3, 4. E aqui, 1, 2 e 3, tá bom? Então, esperamos ter contribuído para você para saber como se dá nome aos ácidos carboxílicos. Alguns exemplos. Quando o ácido tem 2 grupos funcionais na sua estrutura, apesar da cadeia carbônica aqui, ó, ser 4 carbono, nós temos o ácido but. But o quê? Butanóico. Quando só tem um grupo funcional, eu diria butanóico. Mas existem 2 grupos funcionais, então a gente usa o prefixo di, tá bom? Di, que está indicando 2 grupos funcionais. Então, butanóico. E assim sendo, outro exemplo. Aqui nós temos um ácido carboxílico com 5 átomos de carbono. Então, eu faço carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Lembrando que no carbono 2, eu tenho radical metil. E agora, como é que eu vou dar o nome? Aí eu começo com o nome, ou a palavra ácido, 2-metil. Por que 2-metil? Porque no carbono 2 existe um radical metil. Pente, a cadeia carbônica do ácido tem 5 carbonos. Ano só tem ligações simples, e óico, por ser um ácido carboxílico. Valeu? Então, esperando assim ter contribuído com o seu aprendizado da nomenclatura dos compostos. Tem mais? Tem. Aqui nós temos o quê? Um ácido que ele tem 3 carbonos na sua cadeia, começando a numerar a partir do ácido carboxílico. Eu já sei que ele é um ácido propanóico. Mas o que existe no carbono 2? No carbono 2 existe uma hidroxila. Então, eu vou ler ácido 2-hidroxi, em seguida, propanóico, porque o ácido carboxílico tem 3. Só tem ligações simples. Professor, e essa carbonila aqui? Não. Aqui, o AN ou N é considerando carbono. Não é considerando carbono oxigênio, como no caso da carbonila, né? Outro exemplo interessante, eu tenho esse ácido aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, eu começo 1, 2, 3, 4, 5. E esse aqui não, esse aqui passa a ser um radical etil. Por que a cadeia carbônica não seria considerada essa cadeia carbônica aqui? Por que não seria ela? Porque obrigatoriamente, a partir do momento que eu tenha uma insaturação no composto, ela tem que fazer parte da cadeia principal. Então, eu fico 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele é um ácido pente-N. Como é que ficaria, então? Esse é o radical etil. E aí eu teria ácido 4-etil. Ó. No carbono 4, nós temos radical etil. 2-metil, nós temos aqui no carbono 2 o radical metil. Agora, 4N, o que é isso, 4N? É que no carbono 4, a partir do carbono 4, na sequência, carbono 1, 2, 3 e 4, nós temos a dupla ligação. Por isso, N. E depois, óico. Moral da história. Ácido 4-etil, 2-metil, pente 4-enóico. Agora eu diria, por que o etil vem primeiro do que o metil?
Porque quando se lê radicais, que vocês aprenderam lá nos alcanos, você sabe que a ordem de leitura tem que ser na ordem alfabética. Independente de ter 1, 2 ou 3 radicais, isso não importa, mas o nome do radical primeiro é o etil, para depois vir o metil. Por isso que primeiro veio 4 etil, depois 2 metil, pente, 4 enoico. Ok? Expliquei bem detalhadamente para que você não tenha dúvida nos exemplos seguintes. Com relação ao ácido carboxílico formado pela substituição de um átomo de hidrogênio por um grupo carboxílico do benzeno, então ele é chamado de ácido benzoico. E o ácido benzoico é uma substância utilizada como conservante e que também é precursor na síntese de outros compostos orgânicos. Quando fala precursor, quer dizer, ele pode ser utilizado como reagente na presença de outros compostos orgânicos. E aqui você tendo a estrutura do benzeno, né? Você tem aqui a estrutura do benzeno, aqui você tem o grupo carboxílico. Então, como seria o nome desse composto? Seria exatamente ácido benzoico, ok? É uma particularidade, tá bom? Que a cadeia não é aberta e assim fica mais fácil de você entender quando encontrar compostos diferentes. Para melhor facilitar agora o seu aprendizado, vamos de encontro a um aprender fazendo, que é exatamente exercitar sobre o que você acabou de aprender. Que nós estamos falando de quê? Nós estamos falando dos ácidos carboxílicos. Olha só, alguns dos ácidos orgânicos que estão presentes em nosso dia a dia são ácido cítrico, ácido gálico, ácido fúrico, ácido lático, o ácido transinâmico e cujas formas estruturais estão representadas a seguir. Tá vendo? Olha, o ácido cítrico, o ácido gálico, o ácido fúrico, o ácido lático e o ácido transinâmico, né? Então, veja aqui a fórmula com que essas substâncias estão apresentadas, né? Então, observando a estrutura de cada um, diz o seguinte: os ácidos orgânicos entre os mencionados que possuem a mesma função orgânica, álcool, em sua estrutura, existem outras funções, né? Mas assim, os únicos ácidos orgânicos entre os mencionados que possuem a função orgânica álcool em sua estrutura são, letra A, ácido cítrico e ácido lático. Letra B, ácido lático e ácido gálico. Letra C, ácido gálico e ácido fúrico. Letra D, ácido fúrico e ácido cítrico. Letra E, ácido transinâmico e ácido lático. Qual a resposta certa, então? Aí você tem que a letra A seria, entre os ácidos mencionados, a que possui a função álcool em sua estrutura, olha lá, o ácido cítrico e o ácido lático, ok? Então, se você observar aí, ó, ácido cítrico e ácido lático. Caracterizando o quê? Quando eu tenho a hidroxila ligada a um carbono saturado, como esse caso aqui, então significa dizer que eu estou diante da função álcool, que é exatamente o que caracteriza o grupo funcional dos álcools, conforme vocês aprenderam lá quando trabalhamos com álcool e etc. Né? Trabalhamos com álcool, enol, formol, álcool, enol, fenol, enfim. Porque nós estamos trabalhando com várias funções oxigenadas, já vimos álcool, enol, formol, já vimos éteres, já vimos aldeído, já vimos cetona, e nós estamos trabalhando agora com quem? Com ácidos carboxílicos e os ésteres, tá bom? Com relação aos ácidos carboxílicos, nós podemos identificar neles algumas propriedades organolépticas.
Professor, o que, que significa mesmo propriedade organolépica? Bom, são aquelas propriedades que são observadas pelos órgãos dos sentidos. Mas vamos ver assim. Então, o cheiro característico dos ácidos alifáticos, quer dizer, de cadeia aberta, passa progressivamente de forte e irritante nos ácidos que têm 1 a 3 carbonos para extremamente desagradável nos ácidos de 4 a 6 carbonos. E os demais são praticamente inodoros, não tem odor, né? Porque as propriedades organoléticas são observadas, né, pelo olfato, pelo paladar, nós vamos dizer assim, né, pela audição, pelo tato e pela visão. Quanto à reatividade, esses ácidos eles são reativos ou não são reativos? Então, o que sabemos é que os ácidos carboxílicos são compostos bastante reativos, principalmente aqueles mais simples. Que são mais simples? Aqueles que têm cadeia carbônica menores. Então, nós estamos falando aqui da reatividade e estamos falando das propriedades organolípticas de quem? Dos ácidos carboxílicos que nós estamos estudando. Fechou? Ótimo! Então, uma vez que vocês aprenderam mais uma função orgânica oxigenada, que foram os ácidos carboxílicos, partiremos agora para outra, denominada de ésteres. Mas o que significa éster mesmo? São compostos orgânicos formados pela substituição da hidroxila, lá dos ácidos carboxílicos, por um grupo alcoxílico proveniente dos álcools. Que é o que é isso? A hidroxila. Então, olha aí, o grupo funcional. Nós temos aqui, ó, a carbonila, e aqui nos ácidos carboxílicos a gente tinha o quê? Tinha o oxigênio e a hidroxila. Então, é como se eu tivesse aqui um radical e aqui eu tivesse outro radical com cadeia carbônica. Então, cadeia carbônica é referente ao primeiro radical, cadeia carbônica ao segundo. Quer dizer, eu estou tirando aqui o hidrogênio dos ácidos carboxílicos para incrementar radicais, tá certo? E aí, como é que eu vou dar nome agora aos ácidos carboxílicos? Aos ésteres, né? Desculpa, porque os ésteres são derivados dos ácidos carboxílicos. E aí, conforme o PAC, eu vou usar o prefixo referente à quantidade de carbono, tá bom? Do ácido de origem, quer dizer, do primeiro radical. Eu vou utilizar o infixo, que é referente à ligação, an. Aí eu vou acrescentar o O, e aí o ato, referente ao segundo radical. Então, quando eu falo do álcool ou do fenol de origem, né, com relação ao prefixo, enfim. Sendo assim, olha aí, eu tenho aqui o grupo funcional, que caracteriza os ésteres, o nome da cadeia mais o ato, seguido da preposição de e o nome do segundo radical. Para facilitar esse aprendizado, o que eu diria? Vamos lá, então. Está vendo aqui, ó? Eu tenho aqui o grupo funcional. Aí você vai ver a partir deste carbono. Quantos carbonos nós temos aqui a partir da carbonila? Ah, tenho 3 carbonos. Então, já sei. Vai ser propanoato. Aí eu uso a preposição de. E olha o outro radical, o prefixo com a terminação ila. Então, com certeza, o nome desse composto será propanoato de etila, né? E aí, será que eu tenho outros exemplos? Tem. Como seria o exemplo, o nome desse composto? Então, eu tenho somente um carbono aqui na carbonila. Eu teria o quê? Metanoato de metila. Então, você não lê do segundo radical para o primeiro. Então, você considera sempre o carbono da carbonila. Você vai usar o prefixo
a parte dele, an, o ato, a preposição de, e o outro radical você vai ver como radical mesmo. Só que nesse radical você vai usar o quê? A vogal A. Se o radical é metil, você usa metila. Se é etil, você vai usar etila. Se é propil, você vai usar propila. Quer ver mais? Olha, quando eu tenho aqui o benzeno, mas acontece que aqui é um radical, ó. Aqui é um carbono que está com a valência livre. Então, ele é o radical. O radical do benzeno não é benzil. O radical do benzeno é o fenil. Tá bom? Porque o benzila eu mostrei para você. Se você tem o benzeno aqui, ó, para você obter o benzil, então esse aqui seria o benzil. Mas quando você tem, conforme está aí na estrutura, só isso aqui, ó, aí isso aqui você passa a ter o fenil. Só lembrando que nós vimos isso lá nos hidrocarbonetos. E aí, a partir dessa explicação, eu tenho primeiro quantos carbonos? 2. Então é tanoato. Você lê como se fosse um alcano e terminando ato. Preposição de e o nome do outro radical. Como é que é o nome do radical? É fenil? É. Mas aí você incrementa a vogal A. Então, metanoato de metila, etanoato de etila, né? Temos aqui agora, imagina que você está com o benzeno diretamente ligado à carbonila do grupo funcional. E aí, como é que eu vou falar agora? Esse radical aqui, eu já sei que ele vai ser, 2 carbono, vai ser etila. Mas o que vai ser de etila? Benzoato de etila. Então, quando o benzeno vem antes, eu falo benzoato. Quando ele vem depois do oxigênio, aí eu vou falar de fenila. Só para que você possa entender que eu estou trabalhando mais uma função oxigenada, que é os ésteres. Tá legal? Aí, alguns ésteres e suas fragrâncias de frutas. E é muito importante você saber que os ésteres, eles estão presentes nos alimentos, nas frutas, nas hortaliças, ok? Gerando sabores ou gerando odores. E aí, quando eu tenho um éster como esse, olha o nome dele, etanoato de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etanoato de octila. Então, lembre que ele é o quê? Ele é uma substância que caracteriza o aroma de laranja. Então, com certeza, na laranja, nós temos certa quantidade do quê? Do etanoato de octila presente. Tá joia? Então, muito importante os ésteres, inclusive os ésteres lá nos alimentos, no estudo de nutrição, eles caracterizam os lipídios. Já viu falar sobre os lipídios? Os óleos, as gorduras, enfim? Ah, tá. Quando eu tenho ésteres de cadeia longa, eles fazem parte dos lipídios, que são tipos de alimentos macromoleculares que você estuda lá na nutrição. Então, fique de olho nessa aí. O etanoato de propila. Então, etanoato de propila. Então, se você se alimenta de pera, pode ficar sabendo que você está ingerindo etanoato de propila. Se você se alimenta de laranja, eu estou ingerindo etanoato de octila, tá joia? Olha, é bom vocês até pesquisarem mais sobre alguns compostos que são ésteres, para que você possa identificar a aplicabilidade no cotidiano, né? O seu uso no cotidiano. Porém, ainda nós temos o quê? Que conhecer, no geral, mais compostos que apresentam essas propriedades, essas características, tá bom?
no nosso cotidiano. Então, vamos lá. Aplicações práticas. Os ésteres, eles são usados como essência de frutas, olha aí que eu falei. Essências quer dizer aroma. E são aromatizantes, quer dizer, eles exalam odores na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos e, olha, principalmente também lá na perfumaria, uma vez que está gerando essência, né? Entre outros, que nós vimos ali, o etanoato de octila, etanoato de propila. Vamos observar agora. Se você tem o butanoato, despreza aqui, ó. Se você tem o butanoato de etila. Então, butanoato de etila, você está com a essência de morango. Então, você se alimentou de morango, então você está diante do butanoato de etila. Ótimo. Se você está diante do etanoato de butila, então você está com a essência de framboesa. Se você está com benzoato de metila, você está com a essência de kiwi. Então, já pensou? Se você gosta de morango, framboesa e kiwi, então você está diante do butanoato de etila, etanoato de butila e benzoato de metila. Tem mais exemplos, professor? Claro que tem. Nós temos muito mais exemplos. Propanoato de isobutila, o que é? A essência de rum. Legal. E nós sabemos também que, no geral, os ésteres, eles constituem os óleos e as gorduras vegetais e também óleos e gorduras animais, diversos tipos de cera. Então, conforme eu falei para vocês, então é bom lembrar que nós, diante da função éster, ó, ficou bem legal, né? Os ácidos carboxílicos nós vimos no caso do vinagre, no caso do ácido fórmico, no caso das substâncias que estão no queijo, enfim. E os ésteres, eles fazem parte também dos alimentos. E se está na presença de gorduras, óleos vegetais, animais, etc., então, se você vai estudar sobre nutrição, pode olhar que ele faz parte do lipídio, não é isso? Então, os carboidratos, eles têm estruturas de álcoois, tá bom? Álcool e aldeído, álcool e cetona na estrutura de um composto, eles representam carboidratos. E aqui, se você tem ésteres, a partir de 10 carbono, enfim, você passa a ter o que está presente nos lipídios. Gorduras, óleos, ceras, enfim. Aí você pode saber que nós temos os ésteres, tá bom? Com relação às proteínas, vocês vão conhecer também a aplicabilidade, mas as proteínas fazem parte de compostos nitrogenados. E nós estamos vendo aqui agora são os compostos oxigenados. Continuando com os ésteres, vamos em seguida. Olha só. Como se obtém os ésteres? Está vendo a palavra? Esterificação. São reações que os ácidos carboxílicos fazem com álcoois para produzir éster e água. Como obtém-se éster? A reação é de esterificação. Esta reação de formação dos ésteres, olha aí, denominada esterificação. Agora, se eu tenho éster e água e reage voltando a fazer ácidos carboxílicos e álcool, aí eu tenho o que chamamos hidrólise, né? Porque é a reação inversa da esterificação, é a hidrólise. O que é a hidrólise mesmo? Hidro, água, lise, quebra. Quebra da molécula da água, fazendo com que seus átomos se rearranjem e formando estrutura diferente. Então, veja aqui no caso. Eu tenho ácido carboxílico, onde a hidroxila do ácido carboxílico ataca o hidrogênio do álcool. Quando o hidrogênio do álcool é retirado, então essa estrutura, ó, ele vem ocupar o lugar da hidroxila.
E aí o que que acontece? Tá vendo aí, ó? Eu tenho agora o quê? Água como subproduto e eu tenho o que era ácido carboxílico, passou a formar um éster. No sentido da esquerda para a direita, eu tenho uma esterificação. Esterificação por quê? Porque é a reação de formação dos ésteres. E no sentido inverso, eu tenho a hidrólise. Por quê? Porque a molécula da água se quebra, né? Eu tenho HOH, então ela se quebra e eu passo a obter o álcool e o ácido carboxílico de origem, certo? Então, toda vida que você falar em reações que produzem ésteres, você tem a reação de esterificação, beleza? Temos alguma coisa pela frente? Temos, nós temos agora o famoso aprender fazendo. Vamos exercitar? Vamos sim. Então, neste exemplo 2, diz o seguinte, o enunciado. Os ésteres, que são compostos orgânicos derivados dos ácidos carboxílicos, têm odor agradável e, por isso, são largamente empregados na preparação de perfumes e essências artificiais. Ao reagir com cloreto de propanoíla e metanol, que é um álcool, o ácido com álcool, metanol, vai obter esse composto aí. Então, esse composto aí, olhando, será que é um éster? Vamos ver? Então, olha aí, ó. Mas agora, qual o nome desse éster, tá? Então, está dizendo, você já viu na reação de esterificação, álcool e ácido carboxílico forma éster. Então, foi obtido a partir de quem? Olha lá, a partir de... Olha aí. Nós temos aí um composto formado a partir de ácido carboxílico e metanol. O nome desse composto, olhando para a estrutura dele, a partir do carbono da carbonila e o outro radical, será etanoato de etila, letra A, propanoato de metila, letra B, butanoato de propila, letra C, propanoato de metila, letra D, e metano de propil, ou seja, metanoato de propil. Então, considerando aqui, vamos ajustar isso aqui para um éster, metanoato de propil, ok? E aí, qual seria a resposta certa? Propanoato de propila. Olha aí, ó. Por que propanoato de propila? Propanoato referente à cadeia carbônica a partir da carbonila, a preposição de e o radical metil. Ficou claro aí agora, meus caros alunos, com relação ao estudo dos ésteres? Que legal, hein? O que nós realmente estudamos nessa aula? Primeiro, ácidos carboxílicos, né? RCOOH, aquele grupo funcional. E os ésteres, RCOOR. Então, você vai gravando a particularidade dos grupos funcionais, porque, de repente, em um determinado momento, você pode encontrar estruturas que apresentem na mesma estrutura mista que tenha grupos funcionais diferentes. Aí você vai lá e identifica, principalmente nas funções oxigenadas, que nós já estudamos lá, olha, álcool, enol, fenol, aldeído, cetona, ácidos carboxílicos e ésteres. Valeu? Então, diante de tudo que nós vimos, nós trabalhamos com funções oxigenadas. E aí eu gostaria de convidar você o seguinte, já voltar para eu fazer aquela revisão, você se ligar e fazer uma boa atividade de sala, tá ok? Então voltarei já com a revisão dessa aula, tá bom?